sobreviventes, olha, são muitos aqui. O bom de fazer a palestra 6h30 é que você só pega quem realmente está interessado e os que estão de carona com os que estão interessados. Tá lá já. Eu vou tentar aqui, Rogério, senão a gente começa aquele trabalho em equipe. Deixa eu ver. Foi você ou fui eu, Rogério? Acho que fui eu. Eu vou tentar, senão você me ajuda aí em cima, por favor. Obrigado ao Muse pelo convite. Senhores aqui, boa noite também. O tema que eu vou falar, bom, primeiro eu vou ser sucinto, vou passar rápido, vou tentar ser o mais rápido que eu consiga, sem machucar demais aí a linha de raciocínio e o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. O tema que eu vou falar é Corporate Venture. Corporate Venture é uma ferramenta, é um modelo de gestão e um modelo de recursos para a inovação. Mas antes de eu explicar um pouco mais a fundo sobre Corporate Venture, eu queria dizer por que eu escolhi esse tema, por que eu acho esse tema importante. E para isso eu vou fazer duas provocações. Primeira, verbo inovar. Eu fui lá no Aurélio, eu sou, acho que, uma das últimas gerações que vai procurar alguma coisa no Aurélio. Mas depois eu fui no Wikipedia, só para ter certeza que nada tinha mudado. Inovar é um verbo transitivo. A gente já ouviu aqui hoje, ao longo do dia, que tem muitas... a palavra inovar, inovação, ela foi ganhando popularidade com o tempo, né? Nos últimos anos começou a ficar muito popular, invadiu aí os meios corporativos e a estratégia de todas as empresas, e ao mesmo tempo que ela foi ganhando popularidade, ela foi perdendo um pouco do sentido original. Inovar começou a ser confundido com muita coisa, então começa a se confundir inovação com criatividade, inovação com invenção, inovação com inovação tecnológica, mas eu queria atentar para um ponto, para uma confusão que eu acho a mais importante, que é inovar começou a ser usado como verbo intransitivo. Queremos inovar, ponto. Ou na forma substantiva, queremos ser uma empresa inovadora. No mundo corporativo isso é muito comum. Queremos inovar mais. Pum, ponto final. Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento para ter um sentido. Inovação, ela precisa ter um complemento, ela precisa ter um porquê para ela ter algum sentido. Então, uma empresa fala que ela quer inovar, a primeira questão que emerge é inovar para quê? Inovar onde? E aí, no próximo slide, eu apresento a imagem de uma ponte. Acho que a imagem da ponte, pelo menos para mim, é a que melhor representa a palavra inovação. Inovar é ponte. Inovar é ponte entre o sonho e a realização, ponte entre a ideia e a implementação, o resultado, ponte entre a ciência e o mercado. Ela é uma ponte. E como ponte, ela sai de um lugar e vai para outro. Você tem que saber o sentido, você tem que saber onde você quer chegar para você falar de inovação. Inovação não é fim, inovação é meio. Vamos para a segunda provocação. O mundo está mudando rápido. O mundo está mudando muito rápido. Eu tenho um deck de slides, de uma apresentação de mais ou menos uns 45 minutos, que eu não vou fazer agora para você, cheia de slides e gráficos, tentando argumentar que o mundo está mudando rápido. Essa apresentação eu fiz já ela há alguns anos, já apresentei várias vezes, e aí vários dados como a rotatividade das 500 maiores empresas, cada vez mais rápida, acesso à tecnologia, cada vez mais acesso à tecnologia, redes sociais, número de pessoas que usam as redes sociais, números aumentando exponencialmente, tempo de cópia, né? Tem um índice TTC, Time to China, quanto tempo demora para aparecer na China um produto igual, caindo drasticamente, ele chegou a menos 10 recentemente, quer dizer, a Nike ia lançar um tênis que antes da Nike lançar, o tênis saiu na China, então o índice ficou negativo. Enfim, são muitos os dados que argumentam que o mundo está mudando rápido, cada vez mais rápido. Mas agora, os sinais estão tão fortes que
que a gente não precisa mais de gráficos, né? A gente começa a ver nas ruas, a gente começa a ver em diversos países muitos sinais de que o mundo está mudando. Então, só nas últimas 2 décadas, as organizações tiveram que lidar com globalização, acesso à informação, acesso à tecnologia, redes, sustentabilidade, tudo isso entrando na agenda das empresas. Agora, mais recentemente, ainda mais incipiente, propósito. Propósito no trabalho, propósito no consumo, propósito na relação da empresa com seus consumidores. E aí eu trago o Bauman, um sociólogo aqui, que diz que vivemos em um mundo líquido, com organizações sólidas. Acho que essa imagem reflete um pouco a dificuldade das organizações em acompanhar essas mudanças rápidas, cada vez mais rápidas, do mundo. Então, a gente tem, de um lado, uma sociedade cada vez mais fluida, cada vez mais em rede, cada vez com os papéis sociais menos definidos, e, do outro lado, a gente tem organizações que ainda trabalham de forma hierárquica, com processos rígidos. E aqui eu fecho minha segunda provocação. Primeira, inovação é meio. Segunda, o mundo está mudando. E aí, com essas 2 provocações, eu vou propor uma divisão de tipos de inovação nada ortodoxa. Vou pedir licença aí aos manuais Frascati, Oslo e aos especialistas em inovação, que são muitos aqui, e vou propor, só para hoje, só para essa nossa conversa, essa divisão entre 2 tipos de inovação. Primeiro, eu chamei de inovação evolutiva, que ela visa melhorar o que um sistema ou uma organização já faz. E o segundo, eu chamei de inovação transformadora. Eu evitei, de propósito, o termo disruptivo, porque ele está muito associado à tecnologia, e aqui a ideia não é falar de tecnologia, é falar de transformar um sistema, transformar uma organização. Isso pode estar relacionado ao modelo de gestão, pode estar relacionado ao mercado, ao modelo de negócio e, eventualmente, à tecnologia também. Mas o que a gente está falando é de transformação. Tá? Essa palavra ela foi usada aqui algumas vezes. O LinkedIn transformou o mercado, o investimento na educação na Coreia transformou o país. Enfim, é desse tipo de transformação que a gente está falando. E o que acontece, e é óbvio, é que as empresas tendem a focar muito mais naquele tipo de inovação evolutiva, a que traz novidades, a que traz vantagem competitiva, a que, sem dúvida nenhuma, traz valor, mas a que mantém o status quo. E aí, o que eu vou falar agora eu não escrevi, porque eu não tenho nenhum dado para comprovar, mas ainda parece ter alguma correlação entre o tamanho da empresa e a dificuldade de trabalhar com aquelas inovações que são as mais transformacionais. Quanto maior a empresa, parece que é mais difícil ela conseguir lidar com essa quebra de paradigma. De novo, não tenho dados, mas o que a gente vê são as startups fazendo, tentando, experimentando, e as empresas grandes tendo alguma barreira para conseguir lidar com esse tipo de inovação. Aí eu trago o Christensen, que estudou esse assunto a fundo. O que ele diz? No Dilema da Inovação, ele coloca justamente essa questão. Por que as empresas têm dificuldade de investir em projetos de inovação que questionam o status quo? Alguns motivos que ele coloca. Cultura e incentivos de curto prazo. É o nosso modelo de gestão, o bônus no final do ano. Inovação é importante, mas não é urgente. Inovações de impacto, muitas vezes, não focam nos clientes atuais da empresa. Mercados pequenos não atendem à necessidade de crescimento das grandes empresas. Esse é um grande, talvez uma das questões mais chave. A empresa grande, ela precisa crescer. E como ela já é grande, crescer significa atingir mercados muito grandes. E, em geral, transformar, começar tudo de novo, fazer grandes mudanças, seja de gestão, seja de cliente e público-alvo, isso vai envolver um mercado nascente, um mercado que
ainda vai ser grande, mas que não é. E aí, quando isso vai para a mesa de uma decisão de se esse projeto deve continuar ou não, fica muito difícil combater os projetos que atendem ao mercado atual e que são mais claros, mais fáceis de entender, que é o que traz o último ponto. Mercados que não existem não podem ser analisados. E essa dificuldade de pisar no novo sem ter muitos dados ou muito em que se segurar é o que faz, claro, as startups que ainda não têm grandes processos e cálculos de VPL conseguirem experimentar mais do que as grandes organizações. Tá, então qual é a solução para essa questão? O próprio Christensen e depois dele o Chesbrough, eles propõem justamente o modelo de Corporate Venture. É aí que entra o modelo. E por isso que ele é tão importante. Se a gente está num mundo que está se transformando, pedindo transformação das empresas, vale a pena a gente falar sobre um modelo de gestão e um modelo de financiamento que justamente traz para as grandes empresas esse contato com o novo e com o mundo, com o empreendedorismo e tudo mais. Bom, o que é Corporate Venture, então? Agora a definição. Aporte de recursos de uma empresa existente, geralmente ela é chamada de empresa-mãe, e novos negócios. Em geral, novos negócios nascentes. Definição acadêmica, que sejam diferenciados da atividade principal da empresa, apresentem riscos significativamente mais altos e sejam geridos de forma autônoma. Resumindo, é uma grande empresa que investe em um negócio nascente. Foi citado, talvez não com esse nome de Corporate Venture, mas várias vezes hoje, na palestra da Caltech, por exemplo, e foi citado como uma das formas da tecnologia sair da universidade é investimento de empresas. E aí tem duas formas de você fazer o Corporate Venture. Interna e externa. O que é interna? É você pegar tecnologias e ideias que estão dentro da organização, mas que não estão necessariamente totalmente ligadas ao core da empresa, e você criar empreendimentos, pequenas empresas nascentes que vão desenvolver aquela tecnologia ou aquela ideia ao lado da empresa, né? Ela é autônoma, como estava definido antes. E o externo é a empresa ligar um radar para olhar para o mundo, para ver o que essas empresas nascentes, essas startups, estão fazendo para eventualmente encontrar algumas que atendem àqueles cenários futuros que o vice-presidente da Samsung estava se referindo, empresas nascentes que estão com tecnologias que não necessariamente são as tecnologias principais que a empresa tem hoje, mas que podem, num futuro, vir justamente a complementar ou até substituir totalmente a tecnologia e o modelo de negócio da empresa-mãe. Objetivos e benefícios. 1, acesso a novos mercados. 2, acesso a novas plataformas tecnológicas. Desenvolvimento de cadeia, fornecedores e clientes. Tem muita empresa usando a estratégia de Corporate Venture para desenvolver clientes. É muito sábio, né? Você tem uma tecnologia, uma plataforma tecnológica, e aí você começa a investir em pequenas empresas nascentes que vão comprar justamente aquela sua tecnologia. E o mesmo você pode fazer para fornecedores. Empreendedorismo, né? Aí muito mais se referindo ao interno, a vazão a impulsos empreendedores internos. Não tem nada pior para alguém que tem uma ideia, desenvolve um projeto, aposta demais naquilo, tem certeza que aquilo é extremamente viável e rentável, e recebe um não na hora de um board, né? Muitas vezes o Corporate Venture pode funcionar como uma opção, quer dizer, de fato isso é um negócio, mas isso não está no nosso core, não está no nosso foco, então você vai sair, e aí spin-offar, e seguir esse negócio junto, né, em paralelo com a empresa. A mesma coisa para tecnologias, muitas empresas têm, dentro do seu conjunto de patentes, de tecnologias, uma série de patentes que ela não usa mais, ou que nunca usou. E ela pode justamente usar, começar a criar empresas de base tecnológica que usem essas patentes e essas tecnologias que ficam lá guardadas e que não estão sendo usadas.
Radar, captura de insights e tendência. Tem empresa que declarado, ela está nesse mundo porque ela quer saber o que está surgindo de novo. Porque ela não quer ser pega de surpresa lá na frente por uma empresinha que nasceu pequena e que, de repente, trouxe uma tecnologia e engoliu ela, ou trouxe uma nova forma de fazer as coisas e mudou completamente o jogo. E, por fim, investimento, ganhos financeiros. Claro, existe todo um mercado de capital semente e de venture capital, que é um mercado que se sustenta, que tem ganhos expressivos muitas vezes. Então, é claro que fazer tudo isso pode e deve ser também uma forma de ganhar dinheiro. Bom, só para deixar claro aonde entra o Corporate Venture em geral, como foco de investimento, aqui é um gráfico que vai mostrando uma evolução teórica de uma empresa, né? Então, que ela nasce lá com ou dinheiro de fomento ou aquele love money, né? É o dinheiro do pai, da mãe e dos amigos. Depois ela passa para um estágio de capital semente, passa a ser uma startup e pode receber aí capital semente, um estágio inicial, crescimento, expansão até a maturidade, né? O Corporate Venture, o foco dele é justamente nesse estado semente ou inicial das empresas. Ele funciona como uma alternativa ao Venture Capital e ao capital semente. Tá? Aqui só alguns exemplos de algumas empresas que já praticam o Corporate Venture no mundo e algumas no Brasil. E alguns fatos. Primeiro, utilizado desde 70. Não é uma novidade, não é um modelo que foi inventado agora. Desde 70 tem empresas que já usam Corporate Venture. Os autores discutem se estão na quarta ou na quinta onda já de Corporate Venture. Onda, porque a cada crise que vem, o investimento cai drasticamente e aí ele sempre retoma, vai a patamares maiores do que a onda anterior. Mas, enfim, importante, desde 70 isso acontece e vem crescendo desde então, com os altos e baixos. Atualmente, existe aproximadamente 800 empresas que têm essa atividade de Corporate Venture. 2/3 das operações são concentradas nos Estados Unidos, mas o maior crescimento tem sido na Índia e na China. O Brasil não aparece aí. Os investimentos eles representam 15% de todos os deals do mundo e 8% em relação ao valor investido. Os principais focos de investimento, por enquanto, são cleantech, software e biotecnologia. E existem cerca, no Brasil, esse número ele é difícil de confirmar, mas é uma estimativa de que tem aproximadamente 20 empresas no Brasil hoje com fundos de Corporate Venture. Tá? Isso foi uma pesquisa da BDI, que tentou ser exaustiva, mas é difícil estimar esse número. Ali estão alguns exemplos que já são declarados: Siemens, Votorantim, Intel, Telefônica e Dow. Elas têm, variando aí, Telefônica interno, Siemens é interno e externo, enfim, mudando um pouco o modelo. E aí, só para trazer para vocês qual é o principal desafio de estruturar um Corporate Venture, né? Tem 20 empresas hoje atuando no Brasil, só a Inventa, que é a consultoria que eu trabalho, já está ajudando mais 5 empresas a estruturar esse tipo de operação. Quer dizer, tem poucas, mas está crescendo muito. E nesse nosso trabalho, o que a gente identificou com maior dificuldade para a empresa estruturar um fundo de Corporate Venture é justamente encontrar a distância. Nem tão perto, nem tão longe. Se a empresa, essa nova empresa que nasce, que é investida dentro de um modelo de Corporate Venture, ela fica perto demais da empresa-mãe, dentro das instalações, usando o serviço de compartilhado para quase tudo, seguindo praticamente os mesmos processos, a empresa-mãe mata a filha. A burocracia e todos aqueles problemas do dilema da inovação, eles permanecem. Né? Você está praticamente dentro da organização. Se ela fica longe demais, se é um investimento em que a empresa coloca o dinheiro e depois ela não dá nenhum suporte estratégico para essa empresa, ela perde toda a vantagem competitiva de ser um corporate venture. Ela vai estar concorrendo no mercado como um venture capital comum, né, ou como um seed capital. Não vai ter diferença nenhuma de um investidor puramente financeiro e de uma empresa. Encontrar esse meio do caminho, encontrar esse lugar onde uma grande empresa consegue investir em uma empresa nascente, seja ela vindo de uma ideia interna, seja ela já
existente no mercado e consegue, de alguma forma, dar suporte para essa empresa conseguir se diferenciar, para ela conseguir desenhar uma estratégia melhor, para ela conseguir ganhar força, sem abafar o impulso empreendedor, esse é o grande desafio de um desenho de corporate venture. Tá? E aí, para encerrar, eu queria só fechar com essa frase do Eduardo Galeano, né? Se ele tiver certo, ele diz que esse mundo está grávido de um outro mundo. Se for verdade, talvez a gestação de novos negócios, e não só a gestão de negócios, talvez a gestação de novos negócios seja uma competência estratégica para grandes organizações no futuro. Obrigado.